No século da informação, ser ouvido e ser compreendido se tornaram habilidades únicas e que são extremamente bem pagas pelo mercado. Por isso, hoje, eu, Luiz Felipe, vou te mostrar quais são os 6 maiores erros de um bom comunicador. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, na verdade, aquela pessoa que é uma ótima comunicadora não necessariamente tem que saber articular bem as palavras, tem que ter aquele domínio de vocabulário extenso. Na verdade, uma pessoa que é uma ótima comunicadora por si só é aquela pessoa que consegue se conectar com o público, consegue sentir as emoções do público e assim criar uma relação, um vínculo, um rapport. E o que você tem a perder ao não ouvir o que eu vou falar hoje aqui, cara, é simples. Tudo. Desde oportunidades de negócio até os seus próprios relacionamentos interpessoais. Imagina você não ter a capacidade de negociar os dias que o seu filho vai sair de casa ou, quem sabe, o filme que você vai ver à noite com a sua esposa. Então a comunicação ineficaz, ela prejudica todas, absolutamente todas as áreas da sua vida. O primeiro erro, cara, é não definir a intenção da sua mensagem. Como diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, ao entrar algum tipo de interação, algum tipo de reunião, alguma relação interpessoal ali, uma conversa com alguma pessoa, defina um propósito. Pô, nessa reunião de negócios eu quero sair com o melhor salário, eu quero sair com um preço mais justo. Então defina essa intenção para que você tenha clareza dos argumentos que você vai usar e dos pontos que você vai colocar em ênfase durante todo esse processo de conversa. A intenção dentro de uma conversa serve justamente como uma bússola, um direcionamento, para você ter a sabedoria de conduzir a conversa de acordo com os seus próprios interesses. E é óbvio, quando eu falo os seus interesses, não significa que você tem que deixar os interesses da outra pessoa de segundo plano. O processo de conversa, o processo da comunicação, da negociação, por si só é um momento de conexão. Então, tanto você quanto a outra pessoa vão colocar as suas intenções em pauta para assim entrar em um acordo, uma troca de informação, uma coisa benéfica para ambos os lados. Então, cara, lembre sempre que a sua intenção vai servir como bússola naquela conversa, para você não perder o fio da meada. Por exemplo, aqui nesse vídeo de hoje, eu estou buscando ajudar você através de 6 erros que você pode evitar para melhorar a sua comunicação. Então, por si só, eu estou elaborando um roteiro, elaborando minhas falas para que eu possa contribuir da melhor forma possível com essa intenção. O segundo erro é justamente falar demais e ouvir de menos. Tem uma frase e uma máxima dentro de vendas que é: escutar é ouro, falar é prata. A gente tem 2 ouvidos para ouvir, uma boca para falar. Por si só, entende-se que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Quando a gente está se comunicando com outra pessoa, é importante a gente entender os interesses dela dentro daquela comunicação também, para você poder, assim, elaborar uma oferta, elaborar uma melhor negociação, porque você vai ter mais informações, mais material bruto para trabalhar. Além do que, o ponto principal desse erro é que, ao falar demais, dá-se a entender que a sua história, que a sua fala, com a sua posição ali, é muito mais importante do que outra pessoa. E não tem nada pior dentro de uma comunicação, dentro de uma relação, do que sentir que você não está sendo ouvido nem compreendido. Por isso, lembre sempre, falar é prata, escutar é ouro. O terceiro erro é justamente não adaptar a sua mensagem ao seu público. Pensa comigo, se você é uma pessoa brasileira que fala por naturalidade a sua língua materna, português, vai se comunicar com a sua língua materna com uma outra pessoa que não faz a menor ideia de como se começa a falar português, um japonês, por exemplo, que não tem esse conhecimento, vocês dois não vão se entender, não vão dar match. E aí, por naturalidade, vocês não vão conseguir se criar uma conexão, porque vocês não vão ter aquela unidade. Então você tem que se atentar muito à conexão que você vai gerar a partir do momento que você começa a falar como aquela pessoa consegue lhe entender. Então é uma coisa que você tem que ter um cuidado, é uma coisa que você tem que elaborar mais sabiamente, escutar mais, entender mais da pessoa. É um cuidadozinho aí que faz muita diferença na hora de você se comunicar, seja com uma pessoa própria ou com o público totalmente. O quarto erro, pessoal, é justamente a falta de clareza dentro da sua comunicação. É muito importante lembrar daquela máxima de que comunicação não é só o que você fala, na verdade é em última instância o que você fala, mas sim o que aquela pessoa entende do que você fala. Então, a falta de clareza geram dúvidas, e as dúvidas por si só geram lacunas dentro da sua comunicação. Essas lacunas são possíveis interpretações diferentes ali que a pessoa vai ter para interpretar da sua própria mensagem, né? Da sua mensagem. Então é muito importante você se atentar justamente a essa falta de clareza. Pô, será que se eu falar isso para uma criança de 5 anos, ela vai entender do jeito que eu quero que ela entenda? Então é muito importante se fazer esse questionamento. O quinto erro, pessoal, é ignorar o tom e a postura, né, corporal da outra pessoa. Isso é idiotice.
Por natureza, você já não ignora o tom de voz de uma pessoa, a linguagem corporal de alguma pessoa. Então, é muito importante quando você vai entrar dentro de algum processo de negociação, algum processo de vendas, você entrar com uma postura confiante, você entrar com uma postura da imagem que você quer passar realmente. Então, é muito, 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 muito importante você ter essa correlação entre mensagem, tom e linguagem corporal, para que todo esse contexto estejam apontando juntos para a mesma direção da sua intenção. E o sexto e muito comum é não pedir feedback e nem ter essa autocrítica da sua própria comunicação. Então, por exemplo, vamos supor que eu, Luiz Felipe, fiz uma palestra, fiz esse vídeo aqui e não pedi o feedback sobre a minha comunicação para outra pessoa, nem fiz um processo de autocrítica. Então não tenha receio, pessoal. Faz um vídeo, lê alguma coisa, pede uma opinião de alguma pessoa de confiança, que você tem consciência que o ego não vai falar mais alto e que realmente ela vai dar uma opinião crítica para aquela situação. Não tem medo, pessoal. Eu mesmo já vou mandar para umas 10 pessoas aqui para perguntar se esse vídeo tá desenrolado, tá claro. Inclusive, deixa aí nos comentários. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, ainda tô me sentindo meio preso, mas vamos lá, né? Eu vou tentando pensar uma mensagem aqui da hora para vocês. Então, pessoal, os 6 maiores erros, recapitulando aqui agora. O primeiro é a falta de intenção dentro da conversa. Lembre-se sempre, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O segundo, falar demais e ouvir de menos. Lembre-se sempre, falar é prata, ouvir é ouro. O terceiro é não adaptar a sua mensagem a um público. O quarto é a falta de clareza. O quinto é não se atentar à sua linguagem corporal e ao seu tom de voz dentro da sua comunicação. E o sexto é não pedir feedback para outras pessoas. E agora que você viu os 6 maiores erros de uma pessoa que está buscando se tornar um comunicador de alto nível, é hora de realmente começar a aprender uma coisa diferente, começar a aprender a fazer as outras pessoas te entenderem de fato. Então, se você viu nesse conteúdo alguma coisa que lhe agregou, já deixa o like, se inscreve, que os próximos conteúdos vão ser bala, meu irmão. Vambora, valeu!